A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 66, nos versículos de 1 a 24. É com muita alegria que a gente chegou no último capítulo de Isaías. E diz o quê? Assim diz o Senhor. Esse é um jeito de assinatura do próprio Deus. É uma credencial do profeta, que ele não fala o que ele acha, o que ele quer falar. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Aqui, tu vê que a palavra de profecia, ela anuncia juízo. Nós vimos. Severo, pesado, muitas vezes difícil de falar, né? Mas também tinha o quê? Consolo, tinha perdão, tinha salvação, tinha cura, tinha libertação, tinha santificação, tinha restauração, tinha esperança. Pode acreditar. Depois da tempestade vai vir a bonança, vai vir a calmaria, porque Jesus está no barco e Ele tem poder sobre o mar. E Ele tem poder sobre os ventos. Tudo vem dele. Ele que cria tudo. Quem vai conseguir um lugar para Ele? A minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. As pessoas dizem, porque tudo pertence a Deus, a glória de Deus, falam tudo isso. Mas depois dizem que a natureza está rebelde, que a natureza que fez, que a natureza é isso. Mas que natureza, gente? É Deus que manda na natureza. É Deus que criou a natureza. E Ele ainda deu poder para os seres humanos para dominar, para controlar, para administrar, para nomear a natureza. E aí, no meio de tudo isso, Ele olha para quem? Para o aflito, para o abatido, para aquele que treme, que teme, que zela, que tem amor. Assim como vocês que estão aí comigo desde o primeiro vídeo. Eu disse, gente, se preparem porque Isaías tem muitos capítulos, lembra? Quem tá aí firme? 66 capítulos. Claro, nós não trabalhamos 66 porque o pai não fez destaques em todos os capítulos. Mas foi um estudo inacreditável, porque Deus falou assim, vai ficar na minha memória, na minha história. Assim como o de Efésios, assim como dos personagens bíblicos, agora esse de Isaías. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Quem mata um boi é como que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Sabe? Ignoraram a autoridade de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. E aqui tem uma comparação assim, ó. Ah,
quem faz um pecado absurdo, abominável, e quem faz um pecado. Todos nós pecamos, né? Todos nós somos pecadores e diante de Deus somos falhos. Mas aqui tá deixando bem claro que o trilho vai vir porque todos desobedeceram. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês, mas eles é que serão envergonhados. Aqui tem o quê? Aquela rivalidade ali dos povos ao redor, né, de Israel, que são irmãos, a gente viu, né? São irmãos, meio-irmãos, são primos, são parentes. E Jesus nos alertou, os inimigos são da própria casa. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Os irmãos e as irmãs, a família de Jesus não acreditava nele. Não é novidade, não é novidade. Voz de tumulto, voz de grande tumulto virá da cidade. Voz do templo, voz do Senhor que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Quando Deus fala e tu é profeta e tu teme a Deus, tu tem juízo, tu fala o que Deus mandou tu falar. Porque olha o que ele tá dizendo, ó. Ele vai retribuir aos inimigos. Não vai ficar barato. Não vai sair de graça isso. De Deus ninguém zomba. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Aqui é como aquele que a gente viu em Provérbios, que fala e não faz, a nuvem que não traz chuva. Tu acha que Deus ia falar uma coisa e não ia cumprir? Ou tu acha que ele ia deixar inacabado pela metade, incompleto? É claro que não. A salvação é completa e perfeita, está consumado. A cura, nós vimos, ela brotará sem detença, quer dizer, ninguém vai conseguir parar, é cura, vai ser curado, vai ser liberto totalmente. Vai andar em santidade, em santificação, ser de santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém vai ver Deus. E vai restaurar, vai reconstruir, vai fazer tudo novo, tudo melhor. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam. Tu ama, tu ora, tu chora, então te alegra, porque a tua oração foi ouvida. Deus se inclinou. Deus vai fazer, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos, sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Aqui está falando da felicidade, da intimidade, da provisão, do relacionamento, do calor, né? De tu estar junto ao Pai. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Aqui é toda uma figura porque é de deserto e eles precisam, né, que isso aconteça. Mas para nós que estamos vivendo uma outra questão, interpreta como assim, ó, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de tudo. Deus já está cuidando de tudo. A gente viu no outro capítulo, vai vir ajuda de todas as nações. Porque Deus é fiel. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso
e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Pensa que os teus inimigos não são teus inimigos, são inimigos de Deus. Então quem vai ter que lidar com os inimigos é Deus. Ou os inimigos vão ter que lidar é com Deus. Isso significa descansa, confia, entrega, ora, adora, glorifica, adora. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada, o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. É aquele texto que as pessoas dizem que não, né? Ah, Deus é amor. Às vezes eu acho que a pessoa pensa, mas será que ela não acredita? Deus é amor. O problema é que hoje em dia, para justificar o pecado, as pessoas dizem que Deus é amor. É esse que é o... Não me interpretem mal. Claro que Deus é amor. Mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando que Deus é fogo consumidor. O que é fogo consumidor? É um fogo que destrói a impureza, o pecado, a escória, o que é ruim, o que é baixo, o que é vil. Meu pai gostava de falar vil, né? O que é profano, o que é impuro, o que é pecaminoso. Esse é o fogo que purifica, que refina, entendeu? E todos nós sabemos, né? A gente viu aqui também a fornalha da aflição. O fogo nos faz melhores. O sofrimento nos purifica. Mas a gente tem que entender que Deus é um fogo consumidor, devorador, destruidor. É o que a palavra está falando. E aí fala, ó, que serão muitos os mortos da parte do Senhor. Porque Deus que escolhe quem vive e quem morre. Quem nasce, quem não nasce. É Deus que dá a vida. Ele é o doador da vida. Deus deu, Deus tirou, Deus recolheu, né? 17. O Senhor diz: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Ó, de novo, ó. Passou a régua ali, botou na balança, todos estão infiéis. Porque eu conheço as obras. Tá aqui, ó. Eu conheço as obras e os pensamentos deles. Tu pode olhar para uma pessoa e achar que ela é piedosa, bondosa, santa, querida, uma bênção, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tá. Só que Deus está dizendo, eu conheço as obras e os pensamentos deles. Deus é que sabe a motivação. Por que a pessoa faz ou por que a pessoa não faz. E venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lud, que atiram com o arco, a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. É muito lindo. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos evangelizando o povo que não era povo. Está pregando há mais de 2000 anos. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Missionários atravessaram o oceano em cidadezinhas tão pequenas no Brasil para pregar o evangelho, para falar que tem um Salvador, um Jesus, que é Rei, que é Senhor, que perdoa pecados. Eles anunciarão entre as nações a minha glória.
De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês, como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes, para levitas, diz o Senhor. Então aqui, de novo, a profecia que se cumpriu de uma forma real, física, histórica, em Jerusalém, voltaram do exílio, voltaram do cativeiro, voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá, voltaram a reconstruir tanto a cidade quanto o templo. E também a gente vê espiritualmente que isso foi uma luz, né, para todas as nações. A Bíblia, a palavra de Deus, a revelação. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Deus é fiel ao Pai e é fiel ao Filho, a posteridade. Porque essa pessoa tem um coração puro, um coração inteiro, um coração ensinável, tratável, que busca Deus, que quer agradar a Deus. Então, tu tá sempre diante de Deus, Deus tá sempre contigo. Então, Ele vai ser fiel a ti e a tua posteridade. De uma festa da lua nova a outra e de um sábado ao outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Aqui é uma referência clara às festas coletivas, às festas solenes, que são realizadas até hoje, né, no território de Israel. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Então, de novo, o caráter histórico de que os inimigos foram derrotados, mortos, e espiritualmente nós sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou, que o Senhor Jesus foi assunto aos céus e está preparando para nós morada. Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. E o que vai acontecer? Os inimigos vão para o lago de fogo e de enxofre. E esse fogo desse lago não se apagará. Ó, outra referência. Mas se Deus é tão bom, por que... Lembra? Mas se Deus é bom, mas se Deus é justo, então tu tá julgando Deus. Tu tá fazendo juízo de valor das ações de Deus. Não é que se Deus é bom, Deus é bom. Não é que se Deus é justo, Deus é justo. E se ele tá dizendo que vai ser assim, é porque é assim. Nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Bom, o que a gente aprendeu hoje com este capítulo, o último capítulo de Isaías? Que o homem para quem o Senhor olhará é o aflito e abatido de espírito, e que treme pela sua palavra, que a ouve e teme a voz do Senhor. O que quer dizer isso? Não é que se tu tem faculdade, não é que se tu tem dinheiro, não é porque tu dá maior oferta, não é porque, sei lá, tu é um trabalhador exemplar, não sei, que tu é cheio de qualidades, tu é um homem íntegro e tal. Aqui tá dizendo que Deus olha para quem é aflito, abatido, para quem se humilha, para quem depende dele, para quem glorifica, para quem reconhece que ele é Deus, que ele é tudo, que ele é o Todo-Poderoso. Ele virá em fogo, fará novos céus e nova terra, e toda a carne virá adorar perante o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E as árvores baterão palmas. E Deus quer que as árvores estejam no seu santuário. Que nós possamos ser essas árvores, carvalhos de justiça, firmes, fortalecidos, inabaláveis,
refletindo a glória de Deus, o poder de Deus. Muito obrigada por mais esse estudo, por mais essa série, pela companhia diária de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada.